Bom, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Estamos dando continuidade hoje à programação do É Tudo Verdade 2025, especial 30 encontros, uma programação que é uma parceria do Festival É Tudo Verdade com o SESC São Paulo. E hoje nós teremos encontro com Roberto Berliner, já deve estar acostumado, né? A nossa primeira parte teremos então encontro com Roberto Berliner, que é jornalista formado pela UFRJ e diretor. Dirigiu o longa de ficção Nise, O Coração da Loucura, 2016, e o longa documental Os Quatro, Seleção é Tudo Verdade, 2020, além de A Farra do Circo, de 2014, Ebert de Perto, de 2009, Pindorama, de 2008, entre outros. Para fazer a mediação, nós convidamos Neuza Barbosa, que é jornalista e curadora do Festival É Tudo Verdade. Mas antes de passar a palavra para a Neuza, eu gostaria só de lembrá-los que eu vou passar uma lista de presença. Eu peço para que vocês, por favor, marquem um X do lado do nome de vocês. Caso o nome de alguém não esteja, eu peço só para que então escreva aqui no verso, ok? Muito obrigado e um ótimo bate-papo. Já está ligado. Está ligado, né? Bom, boa noite. Então, eu sou Neuza Barbosa, eu sou jornalista e sou curadora do Festival Tudo Verdade, faço seleção dos longas brasileiros. E é uma grande honra a gente estar aqui com o Roberto Berliner, que a gente, enfim, é um dos que venceu, né? É Tudo Verdade. Então a gente vai ter uma conversa assim bem informal, mas produtiva, né? Sobre eu queria que você falasse um pouco da tua carreira, né? Que você se formou em jornalismo, mas como a Elisa, e como diz o meu amigo Marcelo Aquino, o jornalismo é uma ótima profissão desde que é abandonada a tempo. Eu não fui tão prudente quanto vocês. Mas queria que você comentasse um pouco como é que foi essa tua passagem, né, para o cinema. E só para começar, vamos começar. Boa noite, gente. Bom, primeiro, muito obrigado por essa oportunidade aqui de... para mim, estar não é tudo verdade. Estou vendo que tem muita gente jovem. Espero que vocês aproveitem isso, porque a gente que não fez faculdade de cinema se formou dentro do cinema. Então, acho que uma das primeiras coisas que eu poderia falar era isso. Eu frequentava muito cineclubes, mas eu tinha certeza absoluta que eu ia ser ator. Então, eu fui fazer uma faculdade... Eu pensei em geografia, pensei em engenharia florestal, até em educação física. Na época a gente ganhava um livrinho, não sei se ainda é assim, e a gente tinha um resuminho de cada profissão. E eu tinha 17 anos, mas já atuava em peças infantis, já tinha um grupo de teatro. E aí eu acabei fazendo jornalismo, fui para a ECO. Tentei até vir para a ECA aqui em São Paulo, mas eles não me aceitaram, não acharam a UFRJ boa o suficiente porque meu pai estava morando aqui nessa época. Enfim, eu entrei na faculdade e lá imediatamente eu comecei um monte de atividades fora extracurriculares. Então eu logo fundei um grupo de teatro e comecei a dirigir esse grupo de teatro. E a gente ia para manifestações e fazia peças de resistência. Então, a gente, enfim, fazia tudo, contra a tortura, contra a ditadura e tal, em manifestações. E, em seguida, um grupo começou a fazer um cineclube, e eu entrei para esse cineclube, a gente mostrava filmes que eram proibidos. Então, a gente traficava filmes, pegava ônibus e voltava com ônibus com as cópias do filme para o Rio de madrugada, voltava e ia para outros iam buscar, enfim, a gente vivia nesse momento no Brasil. Isso era a década de 70, segunda metade da década de 70, e, enfim, entrei lá, e lá dentro desse grupo do Cineclube tinha um dos integrantes, eu já gostava muito de fotografar. Uma das primeiras coisas que eu comprei foi uma Nikon FM. Eu gostava muito de fotografar, e esse cara falou que tinha uma Super 8 em casa. E ele não sabia mexer, eu falei para ele levar para a faculdade. Eu me apaixonei pela câmera, e naquela época eram rolinhos de 3 minutos,
Então a gente tinha que, enfim, não só era caro, porque tinha que revelar também e tal, e a gente tinha 3 minutos para filmar. E eu me apaixonei e começamos a fazer, o grupo todo começou a fazer Super 8, e eu acho que ali foi minha primeira relação intensa. Eu já frequentava o cinema, mas de fazer filme. Então fiz filmes sobre as primeiras greves, fiz filmes sobre as manifestações, que a gente, enfim, quase tudo a gente doou para a faculdade, quase não, tudo a gente doou, porque a gente ganhou um prêmio, ganhamos moviola, câmera e tal, doamos todo o nosso acervo e eu voltei lá, a Eco não guardou nada, nada disso existe mais. Outra coisa importante, isso foi a câmera, e aí tem um outro complemento, eu não tinha ideia de que eu iria fazer cinema ou algo parecido, eu só tinha me apaixonado pela câmera. Em 1980, eu entrei para a TV Globo para trabalhar no arquivo de imagens. E esse arquivo era e é genial, provavelmente o único arquivo, o arquivo mais completo de imagens do Brasil. Enfim, depois e eu me apaixonei pelo aquilo, fiquei 3 anos e meio, e eu era um garoto duro, ganhava um salário decente, morava muito bem, mas no meio desse tempo eu ainda continuava sendo um pouquinho ator, embora já não quisesse muito. Eu fiz parte de um grupo que fundou o Circo Voador, que foi um movimento super importante que juntou todas as artes no Rio, uma gurizada que não tinha muito aonde mostrar suas artes, e a gente resolveu que a gente faria uma lona, e a gente queria na Praça Nossa Senhora da Paz, bem no coração de Ipanema, mas o prefeito negou, falou que aquele lugar era um absurdo e deu para a gente o Arpoador, que é mais do que o coração, é o lugar mais incrível, na frente da praia. Então, durante um período ainda vivi essa coisa estranha entre Globo e Circo Voador. Entre Globo, um lugar muito regrado, em que podia-se muito pouco, porém eu aprendi ali na Globo, nas madrugadas, eu tinha uma chefe sensacional, e eu editava de madrugada, eu ficava lá, e vários cineastas, eu editei para vários cineastas de graça, eu levava eles lá para dentro e a gente ficava de madrugada editando, então eu editei filmes de várias pessoas, e não só eu não cobrava, como o equipamento era de graça, então eu fiz muita coisa boa. E aprendi muito. E também fazia bobagens, eu pegava aquele material de arquivo e ficava fazendo exercícios. Depois de um tempo, eu ganhei essa função de preparar os obituários, então eu fazia documentários, e alguns eram especificamente, muitos ficavam prontos para o jornalismo, e outros era encomenda do Dr. Roberto Marinho, para ele dar de presente para as famílias. Então eu fiz muitos documentários que ficavam aí com as famílias, e eu mesmo nunca tive, mas eu me dedicava a isso, e acho que isso foram exercícios muito legais. Em determinado momento, eu pedi demissão da TV Globo e fui morar no escritório do circo, junto com o Perfeito Fortuna, que era o líder dessa história. E aí, com o meu... como é que chama? Pedi para a minha chefe fabulosa me demitir, e com o meu fundo de garantia, eu comprei uma câmera VHS, eu já tinha uma moto, e eu comecei a trabalhar assim, dessa maneira, eu, minha moto e a minha câmera. E aí me parecia muito bom para tão pouca gente fazer. Quase ninguém fazia, porque muita gente ainda era muito ligada ao cinema, e o cinema era uma coisa para muito poucos, porque dependia de Embrafilme, os nomes todos consolidados, assim como na música, no teatro. E o vídeo, embora a qualidade fosse muito ruim, me permitia treinar. E isso eu achava o mais legal de tudo, que era treinar, fazer, filmar, editar. Editava enquanto a TV Globo, foi muito bom. Depois que eu deixei de ter, eu editava num equipamento que era muito precário. Daqui a pouco eu tento explicar, mas era uma coisa horrorosa. Mas eu fiz filminhos assim, dessa maneira, e o Circo Voador era um movimento coletivo de gente de todas as áreas, de música, de teatro, de dança, de circo,
de vídeo, e aí tinha gente de alimentação natural, todos os movimentos alternativos. E durante um bom tempo foi uma coisa muito bacana. Eu sou uma pessoa muito... eu sou um cara de esquerda. Eu passei um ano dentro de um kibbutz, eu acho que aprendi muito essa coisa dentro do kibbutz, em que o presidente e o porteiro vivem igual, todo mundo igual, só que cada um com as suas habilidades específicas. Eu acho que o cinema tem muito a ver com isso. Acredito muito que a gente deva fazer dessa maneira, porque o cinema é uma atividade coletiva, eu acredito muito nisso. Eu até vim com essa camisa aqui, porque eu me misturo muito com isso. Eu acho que muito mais do que um cineasta, talvez eu não me considere tanto um autor, eu sou um coautor. Eu gosto de fazer coisas coletivas. Então, há 2 anos atrás, um ano e meio atrás, a gente fez 30 anos, 93, 2003, e aí eu resolvi escrever uma prestação de contas, tudo que a gente fez nesse período. E aí eu estou envolvido com isso tudo, coisas que eu dirigi, coisas que outros dirigiram, mas que eu estou ali também tentando ajudar a fazer a coisa acontecer. Então, resumidamente, é isso. Essa foi a tua faculdade de cinema, né? Foram essas práticas, né? Foi. E aí eu acho que foi meio acontecendo, né, a coisa do VHS. Depois eu saí do Circo Voador por conta de que o socialismo ali dentro não deu muito certo, muita gente queria ganhar mais do que os outros. E aí eu voltei a trabalhar na TV Manchete, editei uma série, depois cheguei a trabalhar na TV Globo, mas dentro do circo eu já tinha fundado a ANTV, que é a minha primeira produtora, que era eu e quem mais quisesse naquela época. Então muita gente entrava e saía, poucos iam em frente, porque realmente era complicado ganhar dinheiro com isso naquela época. Então eu cheguei a fazer aniversários, não cheguei a fazer casamento, mas eu fazia assim uns institucionais muito vagabundos, animações em condomínio. E no Circo Voador, antes disso, eu fiz coisas muito legais. Entre elas, uma coisa que a gente fazia, que era animações em favelas e em comunidades. E a gente ia com um grupo de teatro, dança, palhaço, circo e tal, e eu ia filmando. E no final do dia a gente botava 2 TVs, uma virada para cada lado, em cima da Kombi, e eu mostrava o que tinha acontecido. Naquela época, aquilo era 1982, era uma coisa incrível, porque eu entrevistava os moradores, mostrava um pouquinho do que a gente fazia, e em seguida eles se viam ali naquela televisão, e era uma coisa incrível. Então, realmente foi um momento maravilhoso para mim. As pessoas chacoalhavam a Kombi, aqueles monitores ali, de tanta emoção, porque foi muito bonito isso. E a ANTV acabou, como eu tive essa vivência muito grande no Circo Voador, assim que eu saí, passei pela Manchete, passei de novo pela Globo, mas eu já estava ali na minha função. Eu fiz a ANTV e fiz muitos videoclipes. Muitos. Eu vivi... Você tem uma ligação com música também, né, Roberto? Muito forte, música e futebol. Eu acho mas você fez mais filmes sobre músicos, né? Fiz. No caso dos Paralamas, o Ebert e tal. Como é que é isso, essa tua ligação com música? Eu acho que aconteceu isso ali no Circo Voador, né? A questão do rock, que eles estavam começando também, uma geração... Somos da mesma geração, estávamos começando mais ou menos juntos. Eu estava ali com aquela câmera filmando, e eu filmava, e até hoje eu sou assim. Eu filmo muito, sempre gostei de coletar imagens, e como eu gosto também de montar, então eu tenho um amigo montador que ele fala que quando a gente filma mal, pelo menos a gente tem que filmar muito, porque senão não tem jeito, né? Então, para ter salvação depois, né? Senão a gente não consegue. E a montagem é o que estraga ou salva o filme, né? Quando você chega ali, dali não tem mais saída. E aí o videoclipe era uma coisa muito bacana, porque nessa época eu era produtor independente, a gente não tinha capacidade nenhuma de colocar o que a gente fazia no ar. Então,
ficava num circuito de... na época já tinha festivais de vídeo, tinha o Vídeo Brasil, que era um festival importante aqui em São Paulo, lá no Rio também tinha um festival pequenininho, mas a gente queria mostrar e fazer videoclipes. Foi uma coisa que fez com que o nosso trabalho fosse mostrado para muita gente. Então, em determinado momento, os clipes que eu fiz, e aí começaram a... Eu levei lá na TV Globo, bati lá, eles gostaram e botaram no Fantástico. E isso era uma coisa fabulosa para as gravadoras que contratavam a gente, um orçamento pequeno, porque uma vez que passava no Fantástico já era o suficiente, já pagava o videoclipe para eles. Então, isso, durante a década de 80, eu fiz muito videoclipe, depois nos anos 90 também, e aí nos anos 90 eu precisei fazer publicidade para a produtora seguir adiante. Então, durante anos, até 2004, eu fiz muita publicidade, e nesse período os meus documentários eram quase um hobby. A publicidade sustentava esse hobby. E foi isso. E era incrível também, porque para mim foi um aprendizado fabuloso, porque eu tinha dinheiro, equipe, equipamento, então a gente podia criar muito na publicidade, desde que, obviamente, vendesse lá o produto deles. E eu, nessa época, fui um diretor que ficou associado à criação, porque eu fazia por causa dos videoclipes, me chamaram muito por causa disso. E muitas vezes eles me davam roteiros muito abertos, ou até não um roteiro, queriam uma coisa jovem, uma coisa não sei o quê, e eu fiquei fazendo esse tipo de trabalho. E também fiz muita publicidade ligada ao documentário, ligada ao real. E nesse período fui fazendo meus filmes. Fui fazendo... Em 88 eu fui para Angola, foi um ano antes. Eu já tinha feito o meu primeiro documentário sobre Paralamas, que eu acho que eu vou continuar fazendo até o final da vida, que são meus amigos pessoais. Então eu fiz em 87, depois fiz em 94, depois fiz em 2008 e depois fiz em 2020. Então eu acho que isso é uma coisa que eu não imaginava que fosse fazer tantas vezes, mas depois que eu comecei a fazer, acho que fala um pouco de mim mesmo, fala um pouco... Enfim, o Herbert e a Lucy foram... O Herbert já era meu amigo, ele casou com a Lucy, eu casei com a Ana, nós quatro ficamos muito amigos e é uma coisa muito intensa. Então, quando eu acho que eu falo dessa história, de alguma maneira eu estou falando de mim. E eu acho que, no final das contas, quando a gente faz cinema, por mais que a gente evite, a gente está sempre falando da gente mesmo, eu acho. Então, muitas vezes a gente tenta disfarçar, eu acho. A Elisa está ali, eu acho que ela também acaba se colocando. Mas durante um bom período eu tentava me anular um pouco e eu acabei percebendo que, sem querer, eu virei personagem de quase todos os meus filmes. E isso, e durante eu acho que eu tinha um pouco de vergonha dos erros que a gente comete filmando, das perguntas erradas, da interrupção errada que a gente faz, enfim, da câmera que vai para o lugar errado. Isso tudo, e a gente, na montagem, eu tentava enxugar, tentava limpar, tentava corrigir, tentava me anular. E, com o tempo, eu fui entendendo que esses defeitos, esses erros, eram o próprio documentário, e era justamente o que me encantava, que é essa coisa do ao vivo, a coisa do erro, a coisa de se aproveitar do erro para entender que aquilo pode levar a gente a outro caminho. E aí eu tive muita sorte de que eu me aproximei de pessoas que eu admiro muito. Essas pessoas que trabalham comigo são equipes que também têm isso, como a vida é uma só. Infelizmente, eu trabalho muito com os mesmos e, lamentavelmente, eu deixo de trabalhar com vários outros que eu também admiro muito o trabalho, mas sei lá por quê, a gente vai ganhando uma familiaridade, um entendimento, né? Então a gente acaba que vai repetindo a equipe. Mas você também, nas tuas obras, por exemplo, no curta, né, A Pessoa é para o que Nasce, que você ganhou o É Tudo Verdade, né, em 99, você retratou as cantoras cegas lá da Paraíba, né, que depois você fez um longa. Né? Uhum. E você, nesse filme, como é que você achou essas personagens que são tão longe de você, né, mesmo na Paraíba?
Como é que você ouviu falar delas, assim, para se interessar? Em 97, a TVE, talvez uma das primeiras vezes, estava sendo comandada pelo sobrinho do Darcy Ribeiro, Paulo Ribeiro, e eu fui lá, bati lá na porta para oferecer um projeto que ele achou que não tinha nada a ver e tal, mas eu já tinha um projeto muito antigo que eu nunca tinha conseguido realizar, que se chamava Som da Rua, que consistia numa coisa assim que tinha muito a ver com essa coisa dos clipes que eu tinha feito e dos documentários, era uma mistura das duas coisas. Eu via que tinha muita gente na indústria que era muito boa, que fazia muito sucesso, e que tinha pessoas fabulosas que na rua, tocando, e que não faziam sucesso nenhum. Então eu resolvi ir para o Nordeste, atrás de músicos extraordinários, desconhecidos. Esse era o Som da Rua, era a ideia inicial, e assim eu fui para Pernambuco, Paraíba e Ceará. E ia voltar para a Bahia, mas aí acabou, a primeira etapa acabou ali. E aí a TVE tinha muito pouco dinheiro, eles deram dinheiro para a gente fazer a pesquisa. Eu me lembro que na mesma época o Coutinho também ganhou dinheiro para um projeto, e aí ele mandou, e eu e Coutinho, a gente sempre esteve muito perto, a gente trabalhou com profissionais parecidos, então eu me lembro que ele pegou e ele mandou o Duda, que era meu assistente na época, para o Nordeste para pesquisar o próximo filme dele. E alguma coisa me disse que eu deveria pegar aquele dinheiro e filmar. Então eu peguei, e realmente acho que eu fiz muito bem, porque o Coutinho nunca conseguiu realizar esse projeto lá na TVE, porque as coisas na TVE são muito dinâmicas, logo depois o Paulo ia ser demitido e tal. E aí eu fui, e aí eu peguei pontas de negativo, peguei a câmera que eu usava, que era a primeira, se eu não me engano, era uma mini DV, e essas pontas, chamei o Jacques Cheuiche, que também era o fotógrafo do Coutinho, e também já trabalhava comigo há muito tempo, e fomos. E a pesquisa foi feita, eu ligava para a Secretaria de Cultura de cada cidade, ia falando, olha, eu estou fazendo isso, isso e isso, não pude pesquisar, então a gente foi muito assim, ia ligando, ia fazendo. E a gente chegou nos nomes através de um cara fabuloso, de João Pessoa, o Noaldo Ribeiro, que foi me indicado pela Secretaria de Cultura para acompanhar a gente. E ele falou delas. Quando eu filmei pessoas fabulosas, outras maravilhosas, mas quando eu cheguei lá para filmá-las, no Parque do Povo, que é um lugar famoso em Campina Grande, elas já não tinham mais o ganzá que elas usavam para acompanhar elas. Então, eu pedi para a produção ir numa loja musical comprar os ganzás, enquanto isso eu fiquei ali com a minha câmerazinha apoiada aqui, conversando com elas. E demoraram uns 40 minutos, sei lá, e foram 40 minutos de um papo extraordinário, e aí eu me encantei, me apaixonei realmente, eu acho que é o que leva a gente a fazer alguma coisa. E aí eu comecei a filmar, o que se transformou primeiro num curta e depois num longa. Fiquei 7 anos dedicado a isso, e foi assim nesse período que eu fui largando a publicidade, e em 2004, quando o filme estreou, foi o ano que eu fiz minha última publicidade grande e tal, e eu resolvi, o tempo já estava passando, eu resolvi transformar o cinema na minha atividade principal, cinema e televisão. E aí, a atividade principal que eu quero dizer, eu faço coisas para museus, para música, eu gosto de estar ligado a qualquer produto audiovisual. Eu gosto muito de fazer meus desenhos, meus rabiscos, eu gosto de imagem, gosto de som, então eu acho que o documentário é a coisa que eu mais me identifico no momento, mas eu tenho projetos de ficção, que é uma encrenca, eu acho uma encrenca danada, e para mim é muito menos prazeroso, porque é uma montanha de gente, enquanto o documentário a gente faz do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, quando é possível. É isso, sei lá.
Então, assim, de certa maneira, esses personagens também te encontraram, né? Você que saiu para pesquisar e aquilo te encantou. Né? Eu acho muito interessante também o Pindorama, a verdadeira história dos 7 anões, né? Porque é uma família tão inusitada também, e também foi assim um processo, você saiu para pesquisar, como é que foi essa? Também teve a ver com o som da rua. Eu tinha ido também para Pernambuco em 2000, não me lembro, 2000 qualquer coisa, 2003 talvez, e aí eu fui para lá, tinha um congresso de etnomusicólogos, e como eu queria fazer uma segunda temporada do Som da Rua, eu fui lá para conhecer os etnomusicólogos do Brasil inteiro e para me ajudar na pesquisa. E eu tenho um grande amigo lá em Recife, que é o Lula Queiroga, ele é cineasta e compositor, e ele ia fazer Então eu fiquei na casa dele, sempre fico, ele é padrinho da minha filha, a gente tem essa relação desde o Circo Voador. E aí ele ia fazer um videoclipe daquela banda Cordel do Fogo Encantado, não sei se vocês conhecem, que é um extraordinário, banda fabulosa. E aí, por acaso, ele teve um compromisso e ele falou: Roberto, vai lá em Arco Verde, que eles vão estar lá te esperando. O Lirinha está lá, é a cidade da onde ele vem. E aí ele me mandou numa Kombi lá que ele tinha da produtora dele, com um cassete, eu fui ouvindo, e o nome da música era Palhaço num Circo Sem Futuro. Aí cheguei lá em Arco Verde, aí eu fui com câmera lá de Recife e pedi para o cara, falou, bom, não tenho a menor ideia de onde eu vou filmar, não sabia o que eu ia fazer, nada, não sabia nada. Aí pedi para o cara me levar num mirante, num lugar que eu pudesse ver a cidade. A gente subiu no mirante. Do mirante a gente via um lixão. Dentro do lixão tinha um circo. Aí eu falei, uma coisa meio inacreditável. Aí eu falei, tá ali, né? Tem que ir lá. A gente foi lá, quando a gente chegou lá dentro do lixão, estava escrito Pindorama, o Circo dos 7 Anões. Aí, muito bem, eu bati lá, pedi licença, fui muito bem recebido e filmei o videoclipe lá, evidentemente, mas acabou o videoclipe, eu liguei para o Lula, liguei para minha família no Rio e falei, gente, eu vou ficar mais uns dias por aqui. E aí fiquei uma semana lá, conversando com eles, pesquisando e tal, e eles eram 7 anões, irmãos, e 5 normais, sei lá, 5 grandes, e 7, e o pai era anão também. E foi uma coisa muito legal, porque eu acho que no primeiro filme, o filme das ceguinhas, e nesse segundo, nos dois, me interessou muito a maneira como elas 3 se uniam para enfrentar esse mundo hostil, muito hostil, que elas tinham em volta delas. E elas com a deficiência da visão e tal. Então, eu acho que isso me interessou muito. E quando eu fui lá para o circo, isso estava mais evidente ainda, porque eles estavam não só dentro de um lixão, como eles têm aqueles trailers todos, caminhões e tal, tudo muito mambembe, mas tem. E ali dentro daquele mundinho, os anões são os chefes, eles é que mandavam. Então, entrei dentro dessa história. Eu acho que, enfim, de alguma maneira, todos os meus filmes acabam falando um pouco dessa união de pessoas na tentativa de sobreviver diante de um mundo hostil. E é interessante no filme no Pindorama como eles encaram essa coisa. A gente é muito tolhido pelo politicamente correto, porque a gente não quer ser, né, indelicado, tal, e como eles encaravam isso assim com a maior tranquilidade, né? É muito curioso no teu filme como você coloca eles mesmos falando de tudo isso, né? Porque era o ganha-pão, né? Também. Então, era o marketing deles também, né? Então não era simples, mas era muito curioso, porque todos eles casaram com mulheres muito bonitas,
mulheres que eram oprimidas nas suas famílias, nos seus casamentos, e que, de repente, viam a possibilidade, iam lá para o circo escondidas e tal, e quando eles iam embora, marcavam e entravam na caravana e iam embora. E isso aconteceu com várias pessoas que se transformaram em trapezistas, outros que só carregavam peso mesmo, mas é uma trupe de desajustados, e eu acho que nós do cinema também somos um pouco assim, né? Tem exceções, tem gente, mas é muito feito por pessoas que, de alguma maneira, e foi o meu caso, assim, eu sabia o que eu não queria ser, voltando lá no início, mas eu não sabia o que eu ia ser. Eu sabia que eu não ia ser engenheiro, nem psicólogo, nem médico, nem advogado. Então eu fui por esse caminho alternativo. E aí foi um encanto, mas é isso, entrar nesses outros mundos, né? E o documentário, eu acho que a gente faz muito isso, a gente sai do nosso mundo e entra em mundos e interfere em outros mundos, né? Quando eu era pequeno, acho que não tem ninguém aqui da minha geração que tinha uma série que era Perdidos no Espaço. Lembra disso, que eles tinham um túnel, era um túnel, e eles entravam no túnel e saíam, de repente estavam no meio de um western, ou sei lá o que. E era incrível essa série, porque era uma série que os roteiristas tinham, né, total liberdade para fazerem o que quisessem, e no momento que desse ruim, eles eram transportados. Não era o túnel do tempo? Hein? Não era o túnel do tempo. Perdidos no Espaço era outro. Espaço era aquela da família no espaço. Não, tem razão. Era o túnel do tempo. O cara entrava no túnel, cada hora eles iam parar numa época e tal. Eu me sinto muito assim no documentário, que eu acho que a gente... Só que a diferença é que a gente não some da vida. Hoje, por exemplo, eu estava falando com as ceguinhas. Eu fiz uma série sobre adoção, enfim, uma família daqui de São Paulo que viu essa série, me ligou, aí eu soube que eu estava aqui, a gente foi tomar um café, foram me apresentar os filhos. Então, é muito legal, eu acho maravilhoso. E eu gosto muito mais de pessoas reais e, em geral, pobres, porque rico é mais complexo. Rico não recebe a gente na casa deles, né, com essa vontade de se abrir, com esse desejo de contar a história. E o que aconteceu com as ceguinhas foi isso. A Maria, que era a líder delas, teve esse entendimento claro do que aquele filme poderia significar para elas. Elas eram realmente... elas viviam num lugar horroroso, todos os vizinhos faziam todo tipo de bullying possível, enfim, passaram por coisas horrorosas, e de repente chega um cara lá e sabe-se lá de onde, e trata elas com respeito, quer ouvir o que elas têm para falar. Então, essa união é muito fácil de entender, né, entre nós e eles. E também não é à toa, porque foi uma espécie de amor. No filme, eu acho que pouca gente aqui talvez tenha visto, ela se apaixona por mim, a Maria. E é fácil de entender, porque, caramba, ninguém dá essa atenção, o carinho, respeito, tudo. E aí essa vida realmente transformou. E era tão bonito que na época a gente filmava em vídeo e filmava em 16. E a gente conversava muito durante o dia. Eu filmava muito com a câmera de vídeo e pouco com a câmera 16, que era caro. E aí ela às vezes parava e falava assim, não, isso eu só vou falar quando eu ouvir o barulhinho da geladeira. Que ela já tinha entendido, muito rápido ela entendeu que a câmera 16 é que ia registrar as coisas importantes. Então, quando ela pensava em algo importante, ela queria o barulhinho da geladeira, e aí ela soltava. E ela muito rápido entendeu isso, e ela se transformou numa grande aliada. Aliás, as três
E é muito bacana como isso, cada uma assumiu um papel ao longo de... Sempre tiveram, né, mas ao longo dessa relação. E a Maria, infelizmente, morreu e hoje eu falei com elas porque... E aí eu fiz o filme com elas e depois a gente fez um CD que eu aproveitei, meu conhecimento das bandas, que também pouca gente deve ter ouvido, mas é um CD espetacular, um disco que, sei lá, umas 17 bandas. O primeiro CD é elas cantando e o segundo são, sei lá, umas 17 bandas reinterpretando músicas delas. Então, eu acho que isso foi... E hoje, parece que elas me ligaram porque tinha um cara querendo regravar uma música delas. E aí elas sempre me ligam para saber como é que elas vão ganhar dinheiro. Eu também não sei como, mas... Aí eu ligo para um amigo... Você virou um amigo também delas, um conselheiro, né? De alguma maneira. E a gente se fala, e com os anões um pouco menos, porque... também tem isso, um ruído muito sério, porque, por mais que você fale, né, a gente faz um filme e, infelizmente, documentário, a gente consegue dinheiro para filmar, mas a gente não vai ganhar dinheiro depois. Então, eu falei para eles, e quando a gente faz um documentário, eu, em geral, a primeira coisa é separar uma parte do dinheiro para os personagens, que vão dedicar parte do tempo deles a isso. E eu falei isso lá para eles. Falei, olha, prestem atenção, eu vou dar agora um dinheiro, porque a gente recebeu, não me lembro qual tinha sido o edital, mas depois, pouquíssimo provável que vocês consigam. E aí eu fui visitar eles alguns anos depois, fui muito mal recebido, não tinha entendido. Demorei a entender, um deles falou que entrou no site da Ancine e viu que eu ganhei milhões com o filme. Agora, sei lá quem falou isso para eles, mas, enfim, essas coisas acontecem. Gente, alguém tem uma pergunta para o Roberto? Espera um pouquinho, ele vai pegar um. Obrigada. Agradecer, né, você também compartilhar de uma forma tão natural, né, gostosa. A gente que também já tem um pouco mais de idade se viu aí em algumas situações aí que você contou. Mas agora, no final, você falou uma coisa que eu vi um debate, estava no SXSW, eu ouvi um debate sobre isso. Como jornalista, a gente nunca, né, paga para uma entrevista, nada disso. E eu já ouvi outras pessoas falando dessa questão de para documentário pagar os personagens. Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, porque, para mim, isso assim soava até um tanto quanto antiético, né? E eu já vi que não, mas eu estava fora dessa discussão, então eu queria ouvir um pouco sobre isso. Acho que eu não paguei os paralamas. Nenhuma vez. Mas, olha, por quê? Por que a gente paga? No Som da Rua, por exemplo, meu primeiro documentário foi em Angola. Não paguei para ninguém em Angola. Mas talvez por inexperiência minha, mas também porque a gente ficou 6 meses estudando Angola, ou mais, porque o nosso visto não saía, eles estavam em guerra civil, era complicado, e aí eu fui para lá com um roteiro muito amarrado, assim, dentro do que é possível num documentário. Mas eu cheguei lá, tudo que eu queria era impossível, e tudo que eu jamais imaginava que fosse conseguir filmar, eu filmei. Então, não aconteceu isso, não tinha. Eu fui muito para o interior do país e em aldeias incríveis, indígenas maravilhosas, que também não passava por isso. Mas depois, por exemplo, no Som da Rua, todos eram artistas. Então, eu achava que era justo. E quase todos tocavam nas ruas em troca de dinheiro. Com as ceguinhas, a mesma coisa. Os anões também, eles eram donos de um circo, eles dependiam daquilo. Então, eu achava que eles estavam, de alguma maneira, dando parte do tempo deles para a gente. Então, seria complexo.
se eu estivesse comprando a opinião deles, mas eu estou me apropriando do tempo deles para fazer um produto. Exatamente. E realmente eles são os protagonistas do filme, né? Então a gente tenta de alguma maneira valorizar. O Coutinho fazia isso, né? Ele no início ele filmava esse momento em que ele falava, olha, eu gostaria de acertar contigo e tal, vai ser tanto, não sei o quê. E eu nunca tinha feito isso, mas depois, também nunca fiz depois, mas eu achei muito pertinente, porque isso de alguma maneira já deixava clara a relação dele com essas pessoas como era, né? Mas, enfim, só aproveitar o Coutinho aí, que eu lembrei que ele quando ele viu A Pessoa é para o que Nasce, e eu botei lá nos créditos finais um filme de, aí tudo bem, botei a função de cada um, mas eu mantive o filme de todo mundo. Aí ele acabou, e a capacidade incrível do Coutinho ele tinha observações do filme do início ao fim, e falava de uma vez só, e dando esporro. Você não devia fazer aquela fusão, não sei o que, isso e aquilo, depois você não pode cortar. E outra coisa, cinema não é a União Soviética. Muito engraçado, ele achava que não deveria, se não é um filme dele, o filme é seu, e eu realmente discordo dele. Eu acho que é sim, o cinema é uma coisa assim, porque somos poucos no set, muito poucos, todos têm uma interferência muito grande, né? É isso, quando você fala para o câmera fazer uma panzinha para a direita e ele vai para a esquerda, é aquilo, né? Virou a esquerda e não virou a direita, né? Virou uma imagem que ele fez, enfim, e os outros todos, técnico de som, tudo isso. E depois a montagem. Então, e o produtor, que talvez não vá tanto para o set, mas vai arranjar dinheiro, vai permitir que a gente... Então, eu acho que cinema é de todo mundo mesmo. O que mais? Oi, Roberto, tudo bem? Dá para me ouvir? Dá. Eu assisti hoje, antes de vir para cá, o filme das 3 irmãs ceguinhas, né? A Pessoa é para o que Nasce. Até ficou meio triste de saber que a Maria morreu, porque, sei lá, eu vi agora e parece que elas viram pessoas próximas, assim, né? É uma história muito forte mesmo, assim, prende a atenção. Você ficou quantos anos fazendo esse filme? Gravando? 7 anos. Como é que você... São 2 perguntas juntas. Como é que você visualizou assim, agora eu preciso encerrar o filme? Tipo, em que momento que isso aconteceu? E nesse processo, 7 anos, né? Você começou a gravar, 7 anos depois, como é que você se reconectava com essas histórias delas para conseguir terminar de montar o filme? Você reassistia tudo de novo? Você tinha uma decupagem? Só ia pelo que estava transcrito ou você reassistia trechos para ir montando? Aconteceu que esse filme foi de 97 a 2004 e ele começa como um curta, e depois ele vai se transformando num longa, só na minha cabeça, não falei para ninguém. Aí eu peguei o dinheiro de um edital que eu tinha ganho para fazer um curta, eu fiz o curta sem filmar, só com o material que eu já tinha filmado, e eu peguei esse dinheiro e comprei tudo em lata de negativo. E aí falei para todo mundo, vamos fazer um curta. E só na minha cabeça, porque eu achava que eles não iam acreditar que eu ia fazer um filme sobre 3 irmãs. Meus amigos me sacaneavam muito, né? Muito. Especialmente essa galera da publicidade, que achava que eu tinha ficado maluco, porque nunca ia fazer sucesso fazendo um filme sobre 3 irmãs ceguinhas, pedintes de rua. Mas foi justamente nesse período aí, entre 97 e 2004, eu ainda fazia publicidade, então, e eu sou sócio da TV Zero, e a TV Zero, sempre que precisa de dinheiro, precisava muito de mim para fazer publicidade, para botar as contas em ordem, então era isso. Então eu sempre interrompia os trabalhos, e aí acho que muito desse filme das ceguinhas tem a ver com isso. O filme começa com 16 tal, não sei o que lá, e acaba comigo sozinho, só eu com a câmera indo para lá,
e terminando o filme. Então, foi um processo que fragmentou muito o filme. Então, de novo, parecido com o Angola, eu pesquisei muito antes de fazer o filme, e eu acho que o filme começa muito associado à cegueira, e eu acho que isso perde a importância ao longo do filme. O tempo foi me levando a conhecer cada vez mais elas e a família, as condições delas, e eu fui focando nisso. Então, mas cada vez que eu voltava diferente. Então, isso foi um problema, porque aquele filme mudou várias vezes. Aí eu voltava para a ilha, sei lá, 8 meses, 1 ano depois, ou 6 meses, e aí tudo que eu achava já estava achando horroroso, já não fazia mais sentido para mim, então ganhava novos sentidos, e aí ia. E aí o filme acabou. Eu acho que acabou porque eu inscrevi no festival e o festival aceitou. Você ganhou o Cine Ceará com o filme, não foi? Com Ganhei, longa? e o IDFA também passou. Eu fui júri nesse ano. E eles passaram lá numa sessão ao concurso. Mas primeiro eles aceitaram o filme, eu acho que eles iam para a competição, depois me chamaram para ser júri, aí botaram o filme lá. Mas, enfim, e aí ali no IDFA eu falei, bom, então tem que ter, e aí eu preparei para o IDFA. Aí depois que eu voltei de lá, dei uma última mexida, mas aí o filme já existia e eu tive que acabar. Mas o que me fez trabalhar muito foi isso, essas interrupções, e também essa coisa que era exatamente o oposto da publicidade. A publicidade é uma coisa que a publicidade é a arte de não errar. Era isso é assim que eu via o que eu ia fazer. Você recebe um dinheiro, você tem, sei lá, alguns dias para realizar aquele filme, levantar aquele circo inteiro, filmar e o cara ficar satisfeito porque vai vender o produto dele e tal. E você tem que entregar na hora, você não pode gastar mais do que você recebe. E tem isso, essa coisa acelerada. Aí você vira à noite, acorda de manhã para filmar, depois vai dormir 3 dias depois, era uma demência. E esse filme eu resolvi fazer, justamente foi a transição da minha vida. Não trabalhar mais de noite, não virar à noite quando eu não quero, né? E aí não trabalhar fim de semana. Então eu comecei a ter uma vida de cineasta, que era o que eu pensava em algum momento da minha vida em fazer. Ninguém mais, né? Não? Agora, por que você acha assim que ficção é tão terrível assim, que você prefere fazer documentário? Você falou muita gente. Isso é uma loucura. Cinema é muito caro, então, a equipe é muito cara. São pessoas que trabalham nisso o ano inteiro, né? Então, são técnicos incríveis e além da questão técnica e artística de cada um, tem um lado subjetivo, que no cinema tem uma coisa, talvez em outras profissões também, mas eu vejo isso claramente no cinema, que cada fotógrafo contribui para o seu filme de uma maneira diferente, além do óbvio da luz. Um se preocupa muito com o figurino, outro mais com o ator ou com a maquiagem, outro com ideias, não sei o quê, e assim vai, diretor de arte, a própria figurinista, enfim, e é muito legal isso, câmera, sei lá. Mas no set são 100 pessoas, sei lá, por aí, 120, 80, 60 no filme menor, 40, sei lá, mas é muita gente. E você tropeça em gente. Então, para comandar, aquilo é uma espécie de batalha, porque é uma coisa muito rigorosa. Você tem um período de horas determinado, você vai retalhando o seu roteiro em cenas, né? E de cenas você divide em horas, divide em takes, você sabe exatamente o que você tem que fazer a cada hora do dia, então você vai entendendo se você está atrasado ou não, porque se você atrasa uma diária, é um prejuízo grande. E então tem esse negócio. E ainda tem o elenco, que é uma coisa muito... Administrar
É muito complexa, porque o elenco, ser ator, e eu percebi como é uma profissão muito difícil, é uma coisa muito complexa, porque você está lidando com o seu corpo, com a sua voz, com a sua imagem, entendeu? E você está a serviço de uma obra e trabalha como equipe e tal, e você se coloca dentro disso, você tem que se colocar a serviço daquilo, você tem que transformar você no que o personagem pede. E eu, como diretor, a minha função como diretor primeiro, fundamental, escalar a equipe e o elenco, isso é a coisa chave, porque você... Por exemplo, então, fala do filme da Nise, que a gente entrou dentro de um hospital psiquiátrico. Eu precisava de uma equipe que fosse aguentar ficar ali num verão do subúrbio do Rio, não é mole, dentro de um hospital psiquiátrico, e a gente ainda ficou 1 mês e meio lá dentro, todo dia, ensaiando com o elenco, misturando o elenco com esquizofrênicos que naquele momento estavam internos ali, e foi um processo, assim, primeiro, maravilhoso para mim, porque é o meu universo. Eu consegui estar no lugar real, onde a Nise viveu aquilo tudo, e num lugar em que ainda era um hospital psiquiátrico. Mas, voltando a essa pergunta, o ator não vai fazer o que você deseja. O ator vai fazer o que ele entende que você deseja e o que ele é capaz de fazer dentro do que você pretende. Então, essa negociação é muito desgastante. E no documentário não tem isso. Por mais que você tente, você vai conversando e ele é aquilo. E o ator também é aquilo. Ele não é o personagem, ele é as limitações deles também. E isso é muito interessante, muito bonito, mas é exaustivo, muito exaustivo. Então e é exaustivo porque, de alguma maneira, eu sou produtor também, então eu fico pensando... Então, quando eu tenho problemas com o ator, eu me retiro do set, aí fica lá aquele exército parado, eu vou para um cantinho, ou vou para um camarim, ou vou para um quartinho conversar para entender o que é possível, para ouvir, para negociar e chegar em algum lugar. E é isso. Eu não digo que eu não vá fazer, mas meus próximos projetos são... Eu estou editando agora um documentário e vou filmar outro. Então, não sei quando é que eu vou ter tempo. Dá para falar um pouco o que é esse aí que você está editando? Vou falar. Mas ela levanta. Fala agora. Fala. Então, enquanto ela está ali, eu estou fazendo agora um documentário que eu já filmei, eu filmei no Retiro dos Artistas. Então, eu passei 1 ano, 1 ano e 2 meses indo lá, com uma equipe pequenininha. O Retiro dos Artistas, para quem não conhece, é uma instituição lá no Rio, em Jacarepaguá, para artistas que, em determinado momento da vida, já não tinham condições de sobreviver, de se sustentar sozinho. Então, são 56 casas, uma vila, um lugar maravilhoso, e eles vão para lá. E tem alguns até que nem todos têm problema de sustentar, tem uns que têm até dinheiro, mas preferiram ir para lá do que ir para a casa de filhos. Então, eles vão e até pagam. Então, tem um caso, agora acabou de ir para lá o cara que era... Beissola, eu ia falar Bochecha. Pois é, exatamente, Beissola chegou lá. Então, esse lugar, é um lugar fabuloso e são pessoas incríveis que eu tive essa oportunidade de passar 1 ano conversando. E depois disso eu vou fazer um documentário que é em cima do Cidade Partida. Cidade Partida foi um livro que o Zoenir escreveu há 30 anos. Ele foi para Vigário Geral e era uma coisa muito estranha na época. Um jornalista da Zona Sul
e semanalmente a Vigário Geral durante 10 meses, e ele escreveu um livro, escreveu uma série de reportagens, e depois um livro, ficou conhecido como Cidade Partida. E nessa época, foi logo depois da chacina, uma chacina brutal, onde morreram 21 pessoas em Vigário Geral, eu fui para lá também, no dia seguinte, e ele também. E aí a gente se encontrou, e eu acabei comprando os direitos dele, do livro, assim que ele lançou. Eu ia fazer esse filme, nunca consegui financiamento, mas eu ia filmando, como tudo. Fui filmando, e um dia eu estava tomando um café, aí a Elisa, filha do Zeni, eu estava almoçando com uma amiga, era amiga da outra, sentou lá, começou a falar, a gente vai relançar o Cidade Partida. Enfim, aí, caramba, eu lembrei desse material que estava adormecido, e agora eu vou... Estou começando estou na montagem desse filme e estou começando a escrever esse roteiro, né, que eu devo começar a filmar esse ano também. Boa noite, Roberto, tudo bem? Tudo. Eu tenho 2 perguntas. A primeira coisa que eu queria saber é de onde surgiu a sua vontade de fazer o documentário em Angola? E a outra coisa que eu queria saber também é do seu processo de documentário. Assim, você comentou muito sobre ir atrás dessas pessoas, dessas histórias, enfim. Eu queria saber se você parte assim de uma coisa mais fechada, mais roteirizada, ou se você sente que você procura por pessoas específicas, ou você encontra essas pessoas e você sente que elas estimulam assim a produção, enfim. Eu gosto muito de andar, e eu acho que andar é uma coisa assim, porque andar me faz pensar, gosto muito de ver. Então, aqui em São Paulo, eu cheguei atrasado, porque o Waze não, Google Maps, eu li errado e fui para o outro lado. Então, de repente, eu falei, não, deixa eu ver, estava me afastando. Mas, enfim, e eu acho que assim também na nossa profissão, eu acho que é fundamental fazer. Enquanto eu estou fazendo, uma coisa acaba me levando a outra. Então, estar em movimento eu acho que é fundamental para que a gente realize. Então, eu acho que é isso. Eu tenho que estar em movimento para começar a fazer. Se eu estou parado, por exemplo, durante a pandemia, eu estava parado, eu estava ali acabando uma das últimas, espero que eu faça mais, temporadas do Som da Rua, não tinha nada para fazer. Eu tinha um projeto muito legal, o Canal Brasil tinha um dinheiro horroroso, mas eu não estava fazendo nada. E eu falei, não, cara, eu tenho que fazer. E aí eu fui fazer, é um documentário, claro, um assunto que me interessa também, sobre o Ronald Biggs, que era foi o assaltante do século passado. Ele assaltou o trem com o dinheiro da rainha. Trem pagador, né? O trem pagador. E é um cara fabuloso, ele era um ladrãozinho, ele não sabia que ele estava se metendo numa encrenca tão grande, nenhum dos ladrões sabia que ele ia roubar tanto dinheiro. E ele se mudou para o Rio, morou mais de 30 anos lá no Rio, e é isso, ele se tornou talvez um dos grandes símbolos da contracultura, né? Assim, todas as bandas punks vinham para cá fazer videoclipes com ele, até músicas e tal, e todas elas enganaram ele, não pagaram o que deviam, enfim. Mas é isso. Aí eu fiz uma sériezinha documental de 3. Então eu acho que é isso, a gente tem que fazer. Aí encontrei um jornalista inglês fabuloso, que é o autor da autobiografia dele, é o Ghostwriter, né? Era muito amigo dele, então isso também já está me levando para outros projetos e turmas, né? Eu acho que a gente vai fazendo e vai conhecendo gente, e os projetos vão surgindo assim. As ceguinhas surgiram porque eu estava fazendo o Som da Rua, o Pindorama, eu tinha ido para esse congresso, mas também estava lá sozinho filmando as ceguinhas, então acho que eu gosto de
de estar em movimento. E espero que... não quero parar, não. Não quero continuar fazendo. E eu acho que eu falo muito de mim também. E tem uma coisa assim que eu acho que eu talvez esteja reservando para essa terceira idade, que em algum momento estou pensando... eu estou indo para uma comunidade que a gente criou durante a pandemia. Então, a gente vai morar no mato e eu acho que eu vou ter uma ilha de edição. E como eu filmei muito, muito, muito desde os anos 70, 80 e cada vez com mais material, e hoje em dia com celular, eu acho que eu vou sentar lá em Teresópolis e vou ficar fazendo filmes de arquivo. É isso. Bom, gente, a gente vai ter que encerrar aqui. A conversa está ótima. Agradeço muito a tua presença e essa conversa. Eu que agradeço. Eu acho que foi bem disperso, mas... Imagina, foi ótimo. Valeu, obrigadão.